Você não perde o controle porque é fraco, você perde o controle porque está cansado de segurar tudo sozinho. Autocontrole não é força. Isso é a primeira mentira que você precisa excluir da sua cabeça. Desde cedo te ensinaram que gente forte aguenta, que gente madura se controla, que gente certa não explode, não surta, não falha em público. Então você aprendeu a apertar os dentes, a engolir respostas, a fingir calma quando por dentro tudo treme. Você aprendeu a chamar de autocontrole esse esforço constante de se amputar emocionalmente para caber no mundo. Mas o que você sente não é disciplina, é exaustão, é viver em alerta o tempo todo, policiando pensamentos, palavras, impulsos, como se qualquer deslize fosse te desmascarar. Você acorda já cansado, não do dia que vai começar, mas da versão de você que vai ter que sustentar. Aquela versão controlada, funcional, aceitável, enquanto a outra, real, fica trancada no fundo, batendo, pedindo espaço, pedindo ar. E quanto mais você tenta segurar, mais pesado fica. Não é raiva sem motivo, não é ansiedade do nada. É o peso de existir sob vigilância constante, como se você fosse ao mesmo tempo prisioneiro e carcereiro de si mesmo. A dor que você sente tem nome, mesmo que ninguém tenha te ensinado a chamá-la. É a dor de viver desconectado do que sente. É a dor de se observar vivendo em vez de viver de verdade. Você não sabe explicar, mas sente que algo está sempre fora do lugar. Você ri quando deveria chorar, fica quieto quando deveria falar. Diz, tá tudo bem com uma naturalidade que assusta, porque virou reflexo, não verdade. Às vezes você se pega desejando um colapso, não porque quer sofrer, mas porque seria uma prova de que ainda sente alguma coisa de forma inteira. Você se sente culpado por estar mal quando não deveria. Olha ao redor e pensa que todo mundo parece lidar melhor com a vida do que você. E isso te isola ainda mais. Porque se você não consegue nem controlar o que sente, como vai explicar isso pra alguém? Então você se fecha e chama esse fechamento de maturidade. Chama de autocontrole, mas por dentro tem um cansaço profundo, silencioso, que não some com descanso. Um cansaço de existir em modo econômico, poupando emoções, poupando desejos, poupando reações, como se sentir demais fosse um erro grave. E o mundo ajuda a reforçar essa prisão. Ele te aplaude quando você aguenta calado, te recompensa quando você funciona apesar do caos interno, te chama de forte quando você não pede ajuda. Desde pequeno você aprende que perder o controle é vergonhoso, que chorar em público é fraqueza, que sentir demais é problema, que quem não se controla vira um peso. Então você internaliza isso. Aprende a se vigiar antes que os outros o façam. Aprende a sorrir na hora certa. Aprende a responder normal quando te perguntam como você está, mesmo quando tudo em você está longe disso. As redes mostram versões editadas de pessoas aparentemente equilibradas, produtivas, resolvidas. Ninguém mostra o custo disso. Ninguém mostra as madrugadas em silêncio, o aperto no peito sem nome, a sensação de estar vivendo uma vida que exige mais do que você tem para dar. O sistema não quer que você se entenda, quer que você funcione. E autocontrole, nesse cenário, vira apenas mais uma ferramenta de sobrevivência. Não algo que te liberta, mas algo que te mantenha em pé tempo suficiente para continuar andando, mesmo sem saber para onde. Dentro de você existe um conflito constante. De um lado, quem você é quando ninguém está olhando. Do outro, quem você aprendeu a ser para não decepcionar, não incomodar, não ser rejeitado. Você se controla para ser aceito. Se controla para não perder vínculos. Se controla para não ser abandonado. Mas cada controle desses custa um pedaço de autenticidade. E chega um momento em que você olha no espelho e não reconhece direito quem está ali. Você sabe o que fazem de você alguém funcional, mas não sabe mais o que te faz sentir vivo. Às vezes você se pergunta se, sem esse controle todo, ainda sobraria algo, ou se você é apenas a soma das contenções que aprendeu a praticar. A luta não é entre razão e emoção, é entre sobreviver e existir. Entre continuar sendo essa versão ajustada e segura, ou arriscar sentir de verdade, mesmo sem garantia de que alguém vai entender. E o mais cruel é que ninguém te ensinou outro caminho, só te ensinaram a aguentar. Talvez o que falte não seja mais controle, talvez seja honestidade interna. Talvez autocontrole não seja sobre apertar mais forte, mas sobre parar de usar força onde só existe cansaço. Não como solução, não como promessa de cura, apenas como um ponto de silêncio. Um instante de lucidez desconfortável, porque enquanto você acreditar que precisa ser forte o tempo todo, vai continuar confundindo repressão com maturidade e sobrevivência com vida. E talvez a pergunta que realmente importa não seja como se controlar melhor, mas algo muito mais difícil de encarar. Quem você se tornou ao passar tanto tempo se impedindo de sentir? E o que ainda restaria de você? Se por alguns segundos parasse de se controlar,